Muito boa tarde a todos os que se encontram aqui na Catedral do Porto, aqueles também que nos acompanham em sala virtual. Estamos reunidos para mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa, no caso a segunda sessão do ciclo do Seminário de 2026, que nós dedicamos ao tema alargado o Biés de Caritas, visões e práticas da caridade e da fraternidade no universo religioso português. A sessão de hoje vai ser dedicada ao tema Os caminhos e a assistência no noroeste da Península Ibérica entre os séculos XI e XIV. Conosco para abordar o tema temos Filipe Conceição, que passo muito sumariamente a apresentar a partir da ficha do seminário que foi divulgada. É licenciado em História e mestre em Estudos Medievais pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, desenvolvendo atualmente o projeto de doutoramento, tanto quanto sei está a chegar ao seu termo, o projeto de doutoramento Vias Medievais entre o sul da Galiza e o norte de Portugal, da Alta Idade Média ao início do século XIV, com o objetivo de reconstituir a rede viária deste vasto território na longa duração. Este projeto é realizado ao abrigo de um acordo de cotutela entre a Universidade do Porto e a Universidade de Santiago de Compostela, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. É colaborador do CITSEM no grupo de investigação Territórios, Paisagens e Ambiente e do grupo de investigação Síncresis, Investigação em Formas Culturais, e tem como área principal de investigação a rede viária medieval, bem como as dinâmicas que lhe estão subjacentes ao nível económico e assistencial, bem como da circulação de pessoas, bens e mercadorias. Resta-me agradecer, obviamente, ter acolhido o convite da organização do seminário para orientar esta sessão e informar a todos que, como habitualmente, nós teremos uma primeira parte expositiva e depois teremos uma segunda parte em que será possível algum diálogo a partir da apresentação que vai ser feita. Muito obrigado. Ora, antes de mais, boa tarde, e começo por agradecer também o convite que foi interessado para estar nestes seminários e poder também divulgar um pouco da minha investigação. É uma responsabilidade não só pelo local onde estamos, mas também por suceder à professora Paula Pinto Costa. Será um grande desafio que tentarei corresponder da melhor forma. Agradecer ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, nas pessoas dos professores doutores Adélia Abreu e Luís Leal, à Diocese do Porto também mais uma vez pela possibilidade de estar aqui, e ainda ao professor doutor Luís Carlos Amaral, também responsável, pelo menos em parte, por estar aqui. Por último, agradecer a todos os presentes, quer aqui na sede do Porto, quer virtualmente, por terem despendido um pouco do seu tempo para acompanharem esta sessão. O tema que nos traz aqui hoje é o da relação entre caminhos e assistência no noroeste da Península Ibérica entre os séculos XI e XIV. Está dentro do âmbito da minha tese de doutoramento. Provavelmente irei acabar por falar um pouco mais da parte portuguesa, mas tentarei também dar alguns exemplos dos nossos irmãos galegos, até para também tentar demonstrar um pouco mais das semelhanças do que das diferenças. A escolha desta tecnologia não é ao acaso, pois é neste período que, graças ao crescimento demográfico generalizado, mas também a fenómenos mais específicos, como a peregrinação a Santiago de Compostela, que iremos assistir a um florescer dos núcleos urbanos e, consequentemente, de instituições ligadas à assistência e à hospitalidade. Mas a prática da assistência, naturalmente, não era só feita nas vilas e cidades, mas também no meio rural, ao longo das múltiplas estradas que percorriam o território. Penso que se porventura em casa está... Okay. Então,
Além de uma abordagem inicial ao estado da arte, procuraremos caracterizar os diferentes tipos de estrutura e a forma como estas eram financiadas, de forma a melhor conseguirem cumprir com a sua missão. Posteriormente, analisaremos a sua distribuição espacial e a relação com os diferentes elementos que compunham a rede viária, de forma a tentar perceber se existiam alguns critérios para a sua localização. Para melhor demonstrar o que aqui vamos falar, utilizaremos como exemplo o caminho que ligava o Porto a Tui por Barcelos e Ponte Lima. Com uma longa tradição a nível historiográfico, seria impossível abordar todos os autores que se têm dedicado a este tema. Contudo, não podemos deixar de referir o relevante papel de José Marques, que, em assistência no norte de Portugal, nos finais da Idade Média de 1989, sistematizou a origem e expansão deste fenómeno ao longo da Idade Média, incluindo o papel de diferentes agentes no auxílio e consolidação do fenómeno assistencial na Europa e em Portugal. Contribuiu também para a esquematização da caracterização das diferentes estruturas, desde logo os hospitais e as gafarias, continuando o seu trabalho a ser uma referência para qualquer investigador que pretenda explorar esta temática. Outro autor de relevo é Carlos Alberto Ferreira de Almeida, cuja relação entre caminhos e estruturas é essencial para entendermos como era feito o apoio aos viajantes. Aqui também Iria Gonçalves tem tido um papel importante no que toca ao estudo da assistência medieval. Exemplo disso é um dos seus artigos mais recentes, intitulado Pernoitar fora de casa nos confins da Idade Média, no qual a autora retrata a evolução da rede de apoio assistencial em Portugal, com o foco na Baixa Idade Média, período em que a ação da Igreja na gestão das estruturas de apoio vai diminuindo, em detrimento da crescente intervenção da coroa e de outros setores da sociedade. Contamos também com a dissertação de mestrado de Leonardo Silva sobre os hospitais e albergarias do norte de Portugal entre os séculos XII e XVI, tendo o autor recolhido informações referentes a 164 estruturas deste tipo. Esta, apesar de ser uma dissertação de mestrado, constitui-se como um grande, digamos, manancial de informação pela sistematização com que foi recolhendo estas informações. Para a escala local, refere-se ainda a tese de doutoramento da Ana Rita Rocha, que para mim será uma das palestrantes destes seminários, e que é versada sobre a assistência na Coimbra medieval, sendo esta uma importante referência a ter em conta. Percorrendo 4 séculos de história, a autora discorre acerca da evolução dos conceitos ligados à pobreza e à caridade, do envolvimento da sociedade conimbricense e da coroa nessas matérias, bem como reflete acerca das estruturas existentes na urbe, no que diz respeito à sua implantação geográfica, rendimentos e património. No que toca ao território galego, autores como José Carlos Sanches Pardo e José Miguel Andrade Cernadas chamaram a atenção para o facto de diversos mosteiros cistercienses galegos, como Santa Maria de Sobrado dos Monges e Santa Maria da Oseira, terem estruturas dedicadas à assistência, como hospitais e enfermarias, além de monges dedicados a essa função. Apesar de intrínseca à natureza destas comunidades monásticas, que tinham na hospitalidade um dos seus fundamentos, este papel foi alargado em virtude da crescente relação entre o monacato e os caminhos de peregrinação, refletindo-se no dia-a-dia destas comunidades, com os monges a exercerem, e cito, a hospitalidade com el peregrino e mago Christi e com el pobre, tal como referido por Gregório Caveira Domingues no seu artigo Hospitalidade, Vida Monástica e Santuários em los Caminhos Medievales de Peregrinación. Saltando deste brevíssimo estado da arte, há que ter em conta que para o período em análise e até aos finais de 400, a distinção entre as diferentes estruturas, fossem hospitais ou albergarias, eram muito ténue, sobretudo no que toca às funções desempenhadas, independentemente de quem elas ocorria. Falamos quer dos viajantes de passagem, os pedintes andantes ou os que adoeciam em trânsito para outro local, como os peregrinos, sendo que aqueles que aí ocorriam não podiam alugar a sua estadia por mais do que um par de dias. E esta ainda é uma prática visível, por exemplo, nos albergues dos Caminhos de Santiago. A maior diferença seria a sua abrangência espacial, com os hospitais a localizarem-se, na sua larga maioria, nos centros urbanos. Contudo, encontramos referências a estas estruturas também em meio rural, sobretudo ao longo do caminho francês de peregrinação a Santiago de Compostela, como é o caso do Hospital de Foncebadon,
referido múltiplas vezes ao longo dos séculos XII e XIII e que era fundamental no apoio àqueles que se deslocavam entre Astorga e Ponferrada. Para o norte de Portugal, uma das primeiras referências a este tipo de estrutura decorre de uma doação feita pelo arcebispo bracarense Dom Paio Mendes ao hospital que a Ordem do Templo tinha em Braga. Esta doação implicou a cedência de uma série de bens que o eclesiástico possuía na cidade e no seu termo à instituição. Por sua vez, os templários ficaram responsáveis pela edificação da Ponte de Prado, a ponte que está na imagem, localizada a norte de Braga, sobre o rio Cávado e no caminho rumo a Ponte de Lima, com o remanescente a ser direcionado para o cuidado dos pobres, que seria cerca de um terço. Durante o século seguinte, contabilizamos mais 7 referências, entre doações e confirmações, reforçando a importância e a necessidade desta estrutura, deste hospital, no urbo bracarense. Não obstante, Braga verá florescer, no seu espaço de influência, uma série de estruturas dedicadas à assistência, quer por iniciativa da Igreja, quer pela ação dos leigos. Mas também aqui os monarcas se dedicavam a financiar os hospitais, com Dom Afonso Henriques a legar somas significativas a hospitais em Coimbra, Guimarães, Santarém e Lisboa, ação que foi seguida pelos monarcas que se lhe seguiram. E só para termos uma ideia, quem já teve a oportunidade de, pelo menos, dar uma vista de olhos ao testamento de Dom Afonso Henriques, são mais de 20 instituições ou 20 locais que recebem legados, quer aos leprosos, quer aos hospitais. Quanto às albergarias, estas tinham uma maior dispersão territorial, sendo que nos espaços rurais vamos encontrá-las próximas de pontes e de barcas ou em espaços montanhosos. Esta associação é natural, uma vez que se tratavam de locais de passagem obrigatória e, como tal, propícios ao acumular de viajantes. E também aqui a ação dos arcebispos bracarenses se destaca, indo para além dos limites do Couto de Braga. E trago aqui este exemplo de uma carta de 1145, em que Dom João Peculiar amaldiçoou e excomungou Pedro Fernandes e todos aqueles que usurpavam as albergarias e outros bens da sede de Braga, especificando 5, nomeadamente as estruturas de Paradela, no atual concelho de Miranda do Douro, de Peredo, em Macedo de Cavaleiros, Então, como estava a dizer, são 5 albergarias citadas neste documento, em Paradela, de Paredo, em Macedo de Cavaleiros, Bornos de Aguiar, em Vila Pouca de Aguiar, Lamas de Orlhão, em Mirandela, todas localizadas no território transmontano, e ainda a albergaria de Fonfria, no limite da arquidiocese com a diocese de Zamora. O facto de, por um lado, se nomear as albergarias em causa e, por outro, de se punir os visados com uma pena tão grave como a excomunhão, dever-se-á à relevância destas estruturas na circulação regional, quer para os representantes episcopais nas suas viagens pelo território da arquidiocese, quer para os pobres e peregrinos. Outro dos casos mais significativos será o da albergaria de Canaveses, localizada no Burgo, junto à ponte que, apesar de cronologia medieval, teria elementos de origem romana, reforçando a importância deste local de passagem do rio Tâmega. No que toca à albergaria, a referência mais antiga remonta a meados do século XII, a referência documental mais antiga remonta a meados do século XII, mais concretamente ao reinado de Dom Afonso Henriques, com a sua esposa, a rainha Dona Mafalda, a conceder a portagem cobrada, bem como o seu passo de Vila Nova, para que aí fosse instituída uma albergaria para ajudar os pobres que por aí passassem. Independentemente dos seus privilégios, ninguém estaria isento, segundo esta doação, porque parecia, porém, o serviço de Deus. Sendo que a falta de pagamento levaria à perda, neste caso, à perda das mercadorias por parte dos mercadores, por exemplo, que era um dos grupos das pessoas que mais utilizaria esta passagem. Contudo, a existência de uma portagem nunca foi, ou nunca parece ter sido um impeditivo à circulação, por aqui ser mencionado um Pedro Mercam, um mercador, nas Inquirições Gerais de 1258. Este documento permite-nos ter ainda uma ideia dos serviços aí prestados, como, por exemplo, e citando, ter aí a casa coberta de telha e repairada de portas com 3 leitos com sua roupa para os peregrinos que por aí passarem,
os quais receba com caridade e com amor e lhes apresente lume e água e sal. Isto é um exemplo do que seria o básico, o mais elementar do que era disponibilizado pela maioria destas instituições a quem aí acorresse, até por estarem muitas vezes dependentes da boa vontade dos seus mecenas, sendo que esta albergaria recebeu 7 mandas ao longo do século XIII, ao qual acrescia o rendimento mais regular obtido da portagem da ponte. Ao albergueiro, este devia ser um homem conhecido e de boa fazenda e chegado aos feitos de Deus, e competia visitar a miúdo essa casa e ter aí mentez que essa roupa seja limpa e todavia que todo faça com caridade e com prol da sua alma. Apesar disto, de estipular estas funções para o albergueiro, tal não se verificaria em meados 400, pois os moradores da Póvoa de Canaveses apresentaram queixa contra estes homens, contra os albergueiros, a D. Afonso IV, pois levavam as rendas dessa albergaria e não queriam meter aí obras de hospitalidade. Ou seja, estamos a falar de pessoas que estariam responsáveis por zelar pelo bom funcionamento da albergaria e na foto que está projetada seria a Capela de São Lázaro à esquerda e à direita temos a Igreja de São Nicolau. A população local queixa-se destas prevaricações e o monarca, após inquirição prévia, irá decidir que cada um destes prevaricadores deveria pagar 127 soldos, um dinheiro e uma mealha. Ou seja, temos uma doação régia de Dona Mafalda e que anos mais tarde, 200 anos mais tarde, ainda continua a ser alvo da ação régia. Outro exemplo de albergarias e outro exemplo de intervenção régia nas albergarias é o da Barca e da albergaria de Moledo, por onde seria possível cruzar o Douro em direção a Penajóia e a Lamego. Esta barca é referida documentalmente desde o ano de 922, sendo que a sua utilização remontará ao período romano. Contudo, terá sido a rainha Dona Teresa a determinar que aqueles que aí quisessem passar o fizessem sine aliquo precio, ou seja, sem qualquer custo, com a albergaria a ser erguida pouco depois, muito provavelmente já durante o reinado do seu filho, Dom Afonso Henriques. A barca e a albergaria serão referidas inúmeras vezes, quer enquanto a nível normativo, quer como delimitação de propriedades, quer a falar especificamente destas estruturas, ao longo das décadas seguintes, ao longo de toda a Idade Média, mas chamamos a atenção a dois documentos que nos parecem ser importantes. No primeiro, de 1292, é um documento que, em concordância do Bispo de Lamego, Dom Dinis vai assegurar a manutenção da passagem neste local e da albergaria também existente, sendo que em 1295 o monarca irá fazer doação perpétua e hereditária das herdades do Porto e da albergaria a Martim Mendes, a Miguel Mendes e a seus sucessores. Ou seja, estamos uma barca e uma albergaria criados também por intervenção régia e que, numa consonância entre o poder episcopal, o bispo de Lamego, irá delegar a manutenção destas estruturas de forma hereditária. A comum, digamos. Em troca, estes teriam de cultivar as propriedades e de aplicarem os rendimentos daí obtidos na manutenção da albergaria e das barcas, com o objetivo de garantirem a passagem gratuita das pessoas para a outra margem do Rio Douro. Ou seja, delegando assim, basicamente, como estava a dizer há pouco, é uma delegação da responsabilidade nos moradores locais que estariam capacitados, em princípio, para cumprir com o pretendido. Outro tipo de estruturas é aquelas que têm como função o acolhimento dos leprosos, podendo figurar na documentação, sobretudo como leprosarias e gafarias. Esta doença despertava sentimentos ambíguos, resultado do impacto no seu portador, mas também na forma como este era tido pela sociedade medieval, pelo afastamento a que eram votados. Vamos encontrar este tipo de estruturas um pouco por todo o território em estudo, fosse nos centros urbanos, como o Porto, Guimarães, Braga ou Ourense, mas também encontramos os espaços rurais,
especialmente junto às travessias de rios, como pontes e barcas, e exemplos disso são em Porto Marim, que é a comenda da ordem do hospital, se não me falha a memória, ou também temos a referência em Mar Canaveses, ou em Canaveses. Aqui o exemplo que trago é da leprosaria de Alfena, e temos a ponte de Alfena e ao fundo a capela de São Lázaro, que já será do século XVI, século XVII, mas que serviria, ou seja, teria um espaço anterior para acolher os leprosos. Tal como é dedicado a São Lázaro, santo protetor dos leprosos e por isso recorrentemente associado a estas estruturas. Como disse, é uma reconstrução seiscentista, sendo que as primeiras referências remontam à primeira metade do século XIII. Para o seu financiamento contava, além de várias doações por parte eclesiásticos da Diocese do Porto, de uma série de propriedades espalhadas pela região do Entre Douro e Ave. Outro caso é a Casa de São Lázaro de Ourense, cuja primeira referência remonta a uma doação de 1191 à Malataria de Ourense, com doações semelhantes a acontecerem nas décadas daí adiante. Termos como gafarias, leprosos e lazarados também eram utilizados para mencionar esta estrutura, que foi alvo de várias intervenções, incluindo uma datada de 1594. Como é possível verificar na imagem, esta é de um estudo de Olga Galego Domingues, que fala dos hospitais na província de Ourense e tem este esquema do Hospital de São Lázaro. Basicamente, temos um pátio central com duas entradas laterais. Num extremo temos os aposentos para os doentes. No outro extremo temos a sacristia, o altar-mor, com um altar menor de cada lado e ainda um espaço que provavelmente serviria como armazém e de apoio ao hospital. E também as confrarias se revelavam, ou seja, temos aqui o exemplo da confraria de São João de Soutos em Braga, também as confrarias se revelavam importantes na assistência ao permitirem a ação organizada de leigos na sociedade em que se inseriam, fosse no meio urbano ou rural, e que, citando José Marques, livremente se comprometiam a respeitar e cumprir as normas associativas consignadas por escrito ou meramente consuetudinárias. Fim de citação. Estas tinham como protetor um santo ou uma santa, e o seu papel primordial era o de garantir a salvação da alma e da memória dos defuntos. O porquê de trazer aqui o exemplo da Confraria de São João de Souto tem a ver com a particularidade de, para a documentação conhecida, estudada por José Marques, é que entre 1274 e 1324 esta confraria tem associadas a si, quer como confrades ou como pessoas que fazem negócios com a confraria, 31 mercadores. Isto parece significativo de como os mercadores que normalmente estão associados à venda e compra de mercadorias, e que por vezes era algo não visto tão bem pela Igreja, pela questão da venda, inclusive da venda do tempo, os mercadores acabavam por estar um pouco mais à parte destas atividades. E esta é uma forma de conseguirem ir entrando aos poucos na sociedade onde já estavam inseridos por natureza. Esta confraria também detinha a gestão de um hospital fundado pelo arcebispo bracarense Dom João Peculiar na primeira metade do século XII. Como disse, a menção aos mercadores não é despropositada, uma vez que presta esta ideia de aversidade à ideia do lucro através da compra e venda de bens no tempo e no valor certo. Há vários, poderíamos também entrar aqui para outra discussão do que os vários tipos de mercadores, aqui provavelmente seriam mercadores locais, mas também temos os mercadores que faziam comércio com a Flandres ou com Roma, e que também esses estavam ao dispor dos arcebispos bracarenses.
Embora não tenham um peso relevante na rede assistencial, termos como banhos, termas, caldas, também podem ser associados à questão da assistência. Há aqui ainda fazer uma breve referência aos ofícios ligados à assistência. Físico e cirurgião, embora com diferenças, são os termos mais usuais na Idade Média para o que ainda hoje definimos como médico, apesar que as diferenças são muito técnicas. Já o vocábulo barbeiro servia para designar aqueles cuja prática era realizada com base em conhecimentos empíricos e não em procedimentos médicos, o que explica a sua ausência do rol de ofícios sujeitos a exame para obterem a respectiva carta, tal como refere André Silva na sua tese de mestrado e já mais recentemente no seu projeto de doutoramento, mas sendo que o mestrado foi focado nos físicos e cirurgiões medievais portugueses. Relativamente aos enfermeiros, encontramos-los referidos sempre em contexto monástico e na Galiza. Penso que não encontrei nenhuma referência a um enfermeiro nos mosteiros portugueses, sendo que aparecem sobretudo enquanto testemunhas em transações de propriedades e, naturalmente, tinham como função tratar dos monges doentes, bem como dos viandantes que aí acorressem ao mosteiro em busca de auxílio. Quanto aos albergueiros, já tivemos a oportunidade também de falar um pouco, de abordar as suas responsabilidades, enquanto zeladores das estruturas, das albergarias, bem como das propriedades, a que estas eram doadas para assegurar o seu financiamento contínuo. Por último, os boticários, e apesar de não se dedicarem diretamente à prática da assistência, mas sim ao comércio de produtos relacionados com as atividades de saúde, como eram os medicamentos, pomadas, ungüentos e mesinhas, também acabam por ser importantes no conjunto geral. Um outro aspecto para o qual já fomos chamando a atenção é a distribuição espacial destas estruturas, operando enquanto elementos organizadores do espaço, sobretudo quando inseridas em contexto urbano, ora sendo erguidas para dar resposta a determinado fenómeno. Não sei se dá para fazer mais um, mas não sei se é possível, dá para perceber algumas manchas que basicamente correspondem aos núcleos das 5 dioceses abrangidas pela nossa análise, nomeadamente Porto, Braga, um pouco de Lamego, Ourense e no canto superior direito Astorga. E aqui temos, se repararem nessa linha dos quadradinhos, basicamente são as tais albergarias que no caminho francês, que existiam no caminho francês, incluindo a albergaria de Afonso Badon. Além destas, aqui é possível verificar a existência de uma maior concentração de estruturas, fosse nos espaços intramuros ou respectivos termos, dada a convergência do comércio e de estruturas administrativas e religiosas aí existentes. É ainda possível verificar a concentração noutras localidades que, embora não fossem cabeças de diocese, também tinham relevância enquanto polos socioeconómicos e também religiosos, com capacidade para organizar amplas áreas territoriais, como é o caso de Guimarães e de Pontevedra. Pontevedra no canto, é a concentração no canto superior esquerdo. Fora destes núcleos, e como já havíamos referido, vamos encontrar as estruturas de assistência junto a travessias de rios, como pontes ou barcas, com vários documentos de âmbito normativo a serem emitidos no sentido de regular a exploração de ambas as estruturas, muitas vezes com a cobrança da passagem a servir para financiar o bom funcionamento da estrutura assistencial. Mas também vamos encontrar estas estruturas em áreas de montanha, como, por exemplo, a Albergaria da Campeã, em Vila Real, localizada junto à via que ligava aos vales dos rios Tâmega e Corgo, mais concretamente no caminho entre Amarante e Vila Real. E que nos últimos anos tem sido alvo de estudos renovados através do Colóquio Viário do Marão. Dadas as condições mais inóspitas à condição humana, Iria Gonçalves e Fernando da Silva Correia referem nos seus estudos o desenvolvimento de mecanismos para orientar os caminhantes por entre os fraguedos, como o de soar repetidamente uma buzina, principalmente de noite, para as pessoas não se perderem. Mas, por um lado, estas estruturas tinham a capacidade de atuarem como elementos ordenadores do espaço, sendo por vezes referidas a quando da delimitação de propriedades, sobretudo em contexto urbano. Por outro, aparecem-nos enquanto reflexo de dinâmicas de circulação enraizadas, sejam elas impulsionadas por fatores económicos ou religiosos, mais concretamente a peregrinação a Santiago de Compostela.
Certo é que, não raras vezes, a construção destas estruturas, por motivações diferentes, levou à consolidação de muitos dos principais itinerários do noroeste da Península Ibérica. Então, vejamos então um exemplo prático, que é o percurso entre o Porto e Tui, mais concretamente o itinerário que seguia pela Via Veteris para norte e que tinha Barcelos e Ponte Lima como pontos intermédios. Com este exemplo em mente, procuraremos demonstrar como as estruturas de âmbito assistencial, incluindo as instituições monásticas, contribuíram para a consolidação deste caminho. Com base no Atlas de Cidades Medievais Portuguesas, da autoria de António Henrique de Oliveira Marques, Iria Gonçalves e Amélia Aguiar de Andrade, o Porto medieval contava com 12 albergarias, 7 hospitais, uma gafaria e 3 confrarias, no total da Idade Média. Dessas estruturas, salientamos o hospital dedicado aos peregrinos de Santiago, junto à ponte de São Domingos, erguida sobre o Rio da Vila. Esta ponte foi recentemente, nas obras da Metro do Porto, foi redescoberta quando estava a fazer o desvio do encanamento do Rio da Vila e supostamente estará guardada num armazém, não sei se inteira ou desmontada, mas para posterior musealização. Este hospital foi fundado por Martim Vicente Barreiros, Joana Martins, sua mulher, e João Vicente, irmão do primeiro, sendo que a estrutura é doada em 1307 à confraria dos sapateiros São Crispim e São Crispiniano do Porto, com a condição de que os confrades tinham, entre outras funções, de assegurar o funcionamento e o financiamento do hospital. Rumando a norte e deixando o burgo portuense para trás, o viajante se veria a caminhar pela Via Veteris. No mapa, é esta linha mais grossa. Uma antiga via romana secundária que faria a sua passagem do Rio Douro na zona da Rábida. Ao longo do seu itinerário rumo ao Rio Ave, que cruzaria pela ponte de Dom Zameiro, serviria os importantes mosteiros de São Salvador de Bairão e de Santa Maria de Lessa de Valio, este último sede dos hospitalários em Portugal, ordem religiosa e militar que teve um papel determinante no apoio aos peregrinos, tal como abordado na sessão anterior deste seminário pela professora Paula Pinto Costa. Transposto o Rio Ave, o caminho seguiria para norte, servindo os mosteiros de São Simão da Junqueira, de São Cristóvão de Rio Mau e de São Pedro de Ratos, onde existiria também uma gafaria, à qual João Lourenço, no seu testamento de 1178, deixará em legado um quarteiro de pão para alimentar os leprosos. De realçar que, tendo o Burgo do Porto como referência, estes mosteiros estão dentro dos limites expectáveis para o que seria uma deslocação diária, sendo que Vairão e Ratos estariam localizados entre 23 e 33 km do Porto, respectivamente. Sendo que a média distância seria entre os 30, no máximo 40 por dia. A etapa de 15 km entre Ratos e Barcelos seria feita por Courel, Pedra Forada, Pereira e Carvalhal, onde encontramos a albergaria de Porto Carreiro, pouco antes da travessia do rio Cávado junto a Barcelos. De referir que a ponta existente não será anterior a 1325, ano em que aparece referida documentalmente pela primeira vez no testamento de Martinho e Anos Barrosas, cônego de Braga e reitor da igreja de São Pedro de Este, com a passagem a ser feita até aí muito provavelmente por barca. No extremo ocidental da vila, já fora do perímetro amuralhado, existiria uma gafaria datada pelo menos desde 1177. Continuando a viagem, aqueles que procurassem atingir Ponte Lima teriam de percorrer uma nova etapa de mais de 30 km, tendo duas opções. A primeira, pela esquerda, neste mapa, levá-los-ia por Tamel e pela Portela da Aguiar, para ir cruzar o Rio Neiva pela Ponte das Tábuas em Balugueiros. Daí continuariam até Vitorino dos Piens, albergaria, onde queremos que existiria uma estrutura de assistência, o topónimo ainda continua a ser presente atualmente, por Faixa e Correlhã, cuja igreja era propriedade da Arquidiocese Compostelana. A segunda opção seria seguir por Roriz e Galheira para transpor o Rio Neiva pela Ponte de Anhel, continuando por Freixo, Friastelas, Foz de Lobal e Rebordões, para pouco depois se unir à Via Romana 19, que continua a ser usada na Idade Média, e assim atingir Ponte Lima.
Voltando a citar o Atlas das cidades medievais portuguesas, além de 2 albergarias e 2 hospitais, um na Vila e outro já datado do final do século XV e outro em Arcozelo, na margem norte do Lima, é também referida a existência de uma gafaria no termo da Vila, que queremos ser aquela referida no testamento de Domingos Pires, feito antes deste partir em peregrinação a Santa Maria de Rocamadour, e à qual deixam em legado 4 morabitinos aos leprosos de Ponte de Lima. Quanto à última etapa deste nosso caminho até Tui e ao Val do Minho, era necessário cruzar o rio Lima pela ponte de origem romana, infletir imediatamente à direita em Antepasso e rumar por Arcozelo, Sepões e Labruja, bordejando o sopé da Serra da Labruja antes da subida final, com desníveis superiores a 15% a 20%. Quem já percorreu este caminho está bem consciente do que é esta subida e do quão difícil é. E não só a subida, mas também com uma descida do outro lado, que ainda acho que é capaz de ser pior. Até ao Minho referimos 2 pontes, a de Rubiães e a de Pedreira em Serdal, estruturas de construção medieval, para pouco depois atingir contrasta a atual Valença, com a maior parte das referências a esta vila a serem relativas ao castelo e à feira mensal que existia desde os finais do século XIII. Antes de terminarmos esta descrição, importa referir o impacto da ação, mais uma vez, de Dona Teresa, neste caso em prol da passagem do Rio Minho, como consequência de uma série de doações e privilégios que esta outorgou à Diocese de Tui em 1125. Entre eles, inclui-se o monopólio das barcas no Minho, não sem deixar estipulado que uma destas barcas seria para servir aquelas que passassem por amor de Deus e sem précio, referindo-se aos peregrinos que passassem a Compostela até ao túmulo do apóstolo. Segundo relatos das Inquisições Gerais de 1258, Dona Teresa terá doado metade da vila de São Pedro de Torre, na margem esquerda do Minho, de forma a assegurar o bom funcionamento e, sobretudo, a gratuidade desta barca. Porém, os inquiridos relatam que tal já não acontecia e citando, ora meteram na renda. A barca volta a ser referida nas Inquisições Gerais de 1288, com Pedro Martins de São Pedro da Torre a relatar que todas as propriedades que tinham sido doadas para a manutenção da barca já não estavam na posse da sede de Tui, mas de mosteiros e cavaleiros locais. Num território limítrofe como o do Val do Rio Minho, em que a existência de diferentes poderes políticos, sobretudo a partir do século XII, seria suficiente para limitar a circulação viária, esta é uma demonstração que uma ação em particular, ou de um particular, apesar de ser Dona Teresa, mas acaba por ser também uma doação particular, pode ter um grande impacto no apoio aos mais necessitados. E tínhamos em conta que tal sucedeu, e já a falar agora num contexto mais geral, com as restantes estruturas referidas, num percurso de mais de 100 km de distância, sinal do esforço das várias partes da sociedade medieval deste território em procurar uma resposta minimamente eficaz às necessidades de assistência aos viajantes. Em suma, se olharmos para cada uma destas instituições de forma isolada, o seu impacto poderá parecer diminuto. Porém, a análise de conjunto permite refletir acerca da importância de determinados itinerários em detrimento de outros, ainda para mais quando algumas destas estruturas são referidas em conjunto. Se per si uma ponte evidencia um investimento na rede viária, a edificação de uma albergaria junto a essa ponte ou na área envolvente será um sinal que a circulação será suficientemente intensa para justificar a sua existência. E não faltam casos, como já fomos vendo, desta simbiose, como aqueles em que vimos da Ponte e da Albergaria de Canaveses, ou outros como a Ponte do Mente em Mirandela, Ponte no Alha em São Cibrão das Vinhas, perto de Ourense, ou em Hospital, no concelho do Tominho, na província de Pontevedra, no caminho entre a Guarda e Tui. Caso semelhante ocorria nos locais onde a travessia apenas era possível com o recurso a embarcações, como falamos no Rio Douro, mais concretamente, por exemplo, em Caldas de Aregos e Barro, Mesão Frio, Moledo ou Régua, com a importância das albergarias a ganhar maior relevo quando localizadas nos locais ermos e inóspitos,
onde muitas vezes era o único garante de apoio aos viandantes. E se até ao século XIII muitas destas estruturas eram construídas e mantidas graças a iniciativas individuais, o certo é que a partir da segunda metade de 200 os monarcas começam a procurar, de certa forma, regular a construção e a utilização dos diferentes elementos da rede viária. Com maior ou menor sucesso, e será um processo que decorrerá ao longo de, pelo menos durante 2 séculos, até ao século XV, estas ações enquadram-se numa política de centralização do poder na figura do rei, enquanto autoridade que deve zelar pelo seu reino e por todos aqueles que nele habitam, também indo buscar uma tradição já da coroa castelhana. Assim, podemos afirmar que a Idade Média se destaca pela importância da ação caritativa que a atividade assistencial teve durante este período, consequência do papel do cristianismo, que via no apoio aos necessitados, fosse um indigente ou um peregrino, como uma forma de assegurar a salvação da alma após a morte terrena. Ademais, a assistência era vista como uma forma de subida de estatuto social, o que vai suscitar o interesse e, posteriormente, a ação dos mercadores e outros ofícios ligados ao comércio, como forma de vencerem o estigma que acolhiam por parte da Igreja. E com isto termino e agradeço a paciência com que tiveram nesta apresentação e estou ao dispor para qualquer dúvida e qualquer comentário. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos então agora à segunda parte da nossa sessão, com as perguntas, as observações que podem ser feitas aqui na Catedral, que podem ser feitas também a partir da sala virtual, seja oralmente, fazendo uso da palavra, não estamos tantos quanto isso e por isso não haverá certamente problema. Teremos aqui capacidade de poder ouvir, também, se for caso disso, através do chat. Parece-me que poderemos então concluir. E obviamente concluo agradecendo ao Filipe Conceição o ter estado connosco esta tarde e ter partilhado da sua investigação connosco e anunciando a próxima sessão do nosso seminário a 18 de maio. Sara Pinto abordará o tema Gestos e perfis de caridade na época moderna, o exemplo da misericórdia de caminho. Agradeço a todos os que estão aqui na Catedral e também aqueles que nos seguirão à distância. Muito boa tarde. E obrigado por todas as perguntas e por terem assistido.